revelado o incrível plano divino e a falsa paz em Israel. O que a Bíblia diz sobre isso? No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Ezequias, filho de Acais, subiu ao trono de Judá. Seu reinado foi um tempo de grandes provações e desafios, pois a sombra do poderoso império assírio pairava sobre o reino. As ruas de Jerusalém estavam repletas de um sentimento opressivo, o desespero e o medo eram visíveis nos rostos dos cidadãos, enquanto rumores de guerra e iminentes cercos se espalhavam. Falsos profetas percorriam as vielas, prometendo uma paz que nunca ia se concretizar, enganando o povo com palavras que abrandavam seus corações inquietos. A voz do profeta Jeremias, como um eco distante, advertia da futilidade dessas promessas vazias. Ezequias, fiel a Deus e preocupado com o bem-estar de seu povo, caminhava pelo mercado, suas preocupações pesando sobre seus ombros. Os súditos olhavam para ele com um misto de esperança e desilusão. Ele sabia que a aliança do Senhor com Israel estava em perigo. Enquanto os soldados, antes destemidos, agora sussurravam sobre a capacidade de Deus para salvar, Ezequias se lembrava dos reis que o antecederam, que se afastaram do Senhor, e das calamidades que isso trouxe sobre a nação. O rei decidiu buscar a verdade e a orientação divina. Com fervor, dirigiu-se ao templo e se lançou diante do altar, orando por sabedoria e proteção. Ó Senhor, escuta o clamor de teu servo. Olha para o nosso estado e defende-nos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A situação se agravava quando cartas de Senaqueribe, o rei da Síria, chegavam a Ezequias, cheias de blasfêmias e ameaças. Durante a calada da noite, ele se sentou com seus conselheiros, tremendo, abriu os rolos, lendo as palavras que desafiavam não apenas o seu reinado, mas a própria fé no Deus de Israel. Ezequias sentiu o peso da questão. As palavras do inimigo ressoavam em sua mente. Como acreditar que o Senhor poderia salvar diante de tal poderio? Com um coração angustiado, ele deixou a carta cair aos pés do Senhor e suplicou em voz alta: Senhor dos exércitos, tu és o Deus de Israel, que estás acima de todos os deuses. Olha para esta afronta e responde com tua mão poderosa. As palavras de Ezequias subiram como perfume diante de Deus, e nessa noite, a intervenção divina se aproximava. O profeta Isaías foi enviado, trazendo uma mensagem de esperança. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu estou contigo. O exército assírio não entrará nesta cidade, não lançará uma flecha nem a cercará. Esperança renasceu, mesmo que uma sombra de dúvida ainda pairasse sobre o coração de Ezequias. O que ele poderia fazer frente a um império tão grandioso? Enquanto o cerco se fechava, a tensão se tornava insuportável. Ezequias se questionou: aceitaria a paz ilusória oferecida pelos assírios ou se manteria firme na promessa de Deus? Numa oração fervorosa, aninhou sua fé na expectativa de um mover celestial. E no clímax de seus sentimentos, enquanto os dias se arrastavam, ele viu um sinal nos céus. A cidade estava em uma encruzilhada, esperando pela resposta divina que determinará seu destino. As promessas de Deus estavam prestes a ser reveladas, e o verdadeiro plano de salvação começava a se delinear. O dia amanheceu nublado sobre Jerusalém, o céu refletindo a angústia que permeava o coração do rei Ezequias. As notícias do cerco assírio se espalhavam como fogo seco através da palha, e o som dos soldados assírios se aproximando ecoava nas mentes dos israelitas. A cidade estava em alvoroço, e as famílias se agrupavam, sussurrando entre si sobre os últimos dias, questionando a força de seu Deus diante de tanta adversidade. Ezequias, determinado a buscar o Senhor, reuniu seu conselho no templo. Ele olhou para os líderes e sacerdote, e uma onda de determinação invadiu sua alma. Irmãos, começou ele, nossa esperança não está em armas ou alianças políticas, mas na palavra do Deus de Israel.
Ele nos prometeu estar conosco e não nos abandonará. As vozes se misturaram em murmúrios de esperança, mas a dúvida ainda pairava nas mentes dos presentes. No entanto, Isaías, o mensageiro de Deus, era uma luz em meio à escuridão. Ao chegar, dirigiu-se ao rei com firmeza: assim diz o Senhor, não será por espada que este povo será salvo, e não se confiará na força dos homens. Aqui está a certeza, eu defenderei esta cidade por causa de mim e da promessa que fiz a nosso pai Davi. As palavras de Isaías penetraram a atmosfera tensa e ofereceram um resguardo, como a brisa calma após uma tempestade. No entanto, a noite trouxe consigo maiores desafios. Enquanto Ezequias se preparava para dormir, um chamado raro, quase inaudível, chamou sua atenção. Ele se levantou e, com passos decididos, dirigiu-se aos pátios externos do templo, onde se sentou em uma pedra fria e contemplou as estrelas. Queria entender por que Deus parecia silente em momentos de tanto desespero. Enquanto orava, uma visão sublime desceu sobre ele. Uma nuvem densa envolveu seu corpo, e Ezequias viu diante de si a imagem do Senhor. O Todo-Poderoso parecia olhar diretamente em seu coração. Ezequias, em quem confiam os povos? A voz do Senhor ressoou como um trovão suave, mas cheio de autoridade. O olhar do Senhor está sobre aqueles que esperam nele, e não há nada impossível para mim. Eu sou o Deus que salva, que liberta. Confie em mim, pois mostrará a sua glória. Ezequias ajoelhou-se, convicto do poder do Altíssimo. Em meio ao desespero, ele encontrou esperança. Neste mesmo instante, um soldado assírio se aproximou de sua tenda, com a espada em mãos e a determinação de levar a desolação à cidade, mas ao ver Ezequias em oração, hesitou. Algo em seu interior o fez parar, e a dúvida atravessou sua mente. Na manhã seguinte, enquanto os povos de Jerusalém despertavam, o vento trouxe uma mensagem peculiar. O exército assírio estava em alvoroço, desorganizado pelo que pareciam ser manifestações de medo e confusão. Múltiplas vozes ressoavam entre eles: os deuses de Israel estão em movimento. Era um fenômeno desconhecido e aterrador. Com as notícias se espalhando, Ezequias se preparava para o que poderia ser uma batalha decisiva. Ele se encontrava novamente junto ao altar, pedindo a Deus pela proteção e justiça. Então, ao elevar os olhos para o céu, ele fez uma nova súplica: ó Senhor, derrama sobre nós teu poder, que façamos a tua vontade. O que nunca poderia ter imaginado se revelou um mistério celestial. Aqueles que confiavam nas promessas de Deus e oravam com fervor estavam prestes a ver a fio de uma grande intervenção divina. Os planos que o Senhor traçava eram mais grandiosos do que ainda poderiam compreender, e algo incrível estava prestes a acontecer. Como a batalha se desenrolaria? O verdadeiro poder de Deus seria demonstrado? O destino de Jerusalém estava nas mãos do Altíssimo, e o novo amanhecer traria consigo a resposta tão esperada para a confiança depositada em Deus. A intervenção divina estava a caminho, e sua glória se revelaria de maneiras que jamais poderiam antecipar. A cidade de Deus, ao se equivocar em suas ondas de dúvida, estava prestes a conhecer a verdadeira paz que apenas o Senhor pode oferecer. Enquanto o sol começava a se erguer no horizonte, a luz tenuamente iluminava a cidade sitiada de Jerusalém, mas ainda acompanhada de nuvens pesadas. O som dos sinos ecoava timidamente, como se eles próprios temessem o que estava por vir. O coração de Ezequias tremia, não mais de medo, mas de uma expectativa fervorosa pelo que Deus estava para revelar. Os rumores sobre o alvoroço entre os assírios se espalhavam rapidamente, mas ainda havia um sentimento de ansiedade no ar. Ezequias entendeu que precisava fazer algo mais, e um novo fervor de oração tomou conta de sua alma. Com os olhos voltados para as alturas, ele subiu ao templo e, em profunda agonia, clamou ao Senhor: ó Deus de nossas preces, ouve nosso clamor. Sejas a nossa força e proteção em tempos de aflição. Nós confiamos em ti. Nesta mesma manhã, os líderes do exército assírio, sob domínio da confusão, começaram a se reunir. Senaqueribe, o rei da Síria, estava furioso, sua reputação estava em jogo. Ele havia ameaçado conquistar Jerusalém, e a notícia de que seus soldados estavam em apuros não era bem-vinda. Esses hebreus, disse ele com desprezo, pensam que seu Deus é grande, mas eu enviarei mensageiros para desafiá-los, para que vejam que nada socorrente eles têm. Assim,
Senaqueribe enviou um envió real até a muralha da cidade, com uma mensagem que soava como um rugido de leão: onde está agora o Deus de Ezequias? Ele não pode salvá-los. Ouçam, ó povo de Jerusalém. Não se deixem enganar por discursos de fé. Os deuses dos outros povos não puderam proteger seus reinos. Que diferença faz o Deus de Israel? As palavras insolentes penetraram em cada coração de Jerusalém, trazendo um novo nível de pavor entre os habitantes. Mas Ezequias e os que se uniam a ele no templo não se deixaram intimidar. A palavra do Senhor é nossa fortaleza. Clamou Ezequias, orientando os sacerdotes a recorrerem ao Senhor. Levante-se, ó Deus, e manifesta teu poder. Queima toda a arrogância dos ímpios. Mas Isaías, o profeta do Senhor, não estava alheio à cena. Ele buscou a face de Deus em fervente intercessão, e enquanto Ezequias ainda orava, o Senhor lhe revelou uma profecia: por causa da tua sinceridade e de tua oração, eu responderei. Não temerás, porque eu farei maravilhas em meio a meu povo. Nesta noite, é o momento em que as promessas se cumprirão dentro de Jerusalém. Uma atmosfera de esperança se formou onde antes havia temor, e uma presença palpável de poder divino começou a se manifestar. Ezequias sentiu como se luz celestial iluminasse o templo, e uma força invulgar o nutria, como se o próprio Deus estivesse ao seu lado. Enquanto isso, na colina onde os assírios estavam acampados, um sono profundo se abateu sobre eles. Muitos adormeceram com medo do que poderiam enfrentar e, em uma visão da noite, todos foram tomados por pesadelos aterradores. Na mente de cada soldado estava a força de um Deus que eles não conheciam. O que é isso? Muitos perguntavam, e a dúvida os dominava. A noite avançava, e o silêncio se tornava ensurdecedor. Quão misteriosa era a atuação de Deus! Enquanto os homens da Síria lutavam contra o Medo, os israelitas buscavam cada vez mais a presença do Senhor, certos de que algo enorme estava prestes a ocorrer. Na madrugada do dia seguinte, algo inimaginável estava prestes a acontecer. A palavra do Senhor se cumpriria com um poder tão surpreendente que o mundo jamais esqueceria. Ezequias, agora mais determinado do que nunca, sabia que a glória de Deus seria revelada em Jerusalém. Os portões do céu estavam prestes a se abrir e o inimigo conheceria a verdade da guerra, que não é nossa, mas do Senhor. Assim, as trombetas do céu estavam prestes a soar, e a cidade, que antes se via como presa do Medo, se tornaria o palco da glória de Deus. A história de Jerusalém daria um novo testemunho da soberania divina. Resta saber como tudo mudaria para o povo de Israel. O que a resposta de Deus significava para o futuro do seu povo escolhido? A batalha estava prestes a transformar o entendimento do mundo sobre quem é o verdadeiro Deus. Enquanto a aurora rompia, tingindo o céu de laranja e púrpura, em Jerusalém a expectativa se fazia palpável. Ezequias, diante do altar, ainda envolto em fervor, olhava para o céu em busca do rugido da promessa do Senhor. A palavra do profeta Isaías ecoava em sua mente, trazendo firmeza ao seu coração angustiado. Ele se lembrou de quando Deus disse: eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim e pelo amor de Davi, meu servo. 2 Reis 19:34. Os assírios, por outro lado, despertaram com o terror ainda reverberando em suas mentes. Soldados olhavam uns para os outros, a confusão estava desenhada em seus rostos. Como podemos enfrentar um Deus que faz tremer até mesmo os poderosos? Murmurou um deles, olhado desconfiado ao redor. Senaqueribe, ciente das dificuldades que seu exército enfrentava, decidiu que um novo ataque seria necessário. Preparem-se para o combate. Nós conquistaremos esta cidade, mesmo que um Deus lhes prometa proteção. Bradou, tentando, sem sucesso, esconder o medo que também começava a brotar em seu coração. No templo, a atmosfera de oração se intensificou. Sacerdotes e lideranças se reuniam, unindo suas vozes em súplica. Ó Senhor, manifesta a tua força! Clamavam juntos, reconhecendo a insignificância do seu próprio poder frente ao exército inimigo. Ezequias, então, sentiu um impulso de fé crescente. Ele se levantou e proclamou ao povo: se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Ele nos deu as promessas que não falham. Naquela mesma hora, quando as vozes de intercessão subiam como incenso ao Senhor,
uma nuvem espessa apareceu no horizonte, envolvendo o acampamento assírio. As minas tumultuadas dos soldados se tornaram um eco de gritos e benditos de desespero. Um espírito maligno. O que está acontecendo? Eles começaram a perguntar, confundidos e amedrontados, enquanto um pavor inexplicável tomou conta daqueles que antes se mostravam tão arrogantes. Enquanto isso, no templo, um clarão de luz bandeou a sala, e Ezequias, consumido pela presença de Deus, viu seu temor ser substituído por um inabalável sentimento de vitória. As palavras de Isaías reverberavam em sua alma: nesta noite, eu lutarei por vocês. Ele tombou em adoração, consciente de que o Senhor moveria as águas da história em seu favor. Quando o sol já se situava alto, o silêncio profundo que precedia a tempestade foi rompido. Um grito estrondoso ecoou nas fileiras assírias, quase como se a terra estivesse pulsando sob seus pés. Naquele momento, os israelitas escutaram um estrondo como relâmpagos, que a todos deixou em expectativa silenciosa. O Senhor estava se preparando para agir. E assim foi que a intervenção divina se deu em um espetáculo assombroso. O acampamento assírio, tomado por pavor e confusão, viu o dia se transformar em escuridão, e a cidade que estava sob a sombra do inimigo emergiu na luz da salvação. Ao amanhecer, os soldados, antes resolutos, encontraram seus irmãos caídos em suas tendas. Olhem! O que aconteceu? O Deus de Israel nos atacou. A cena de desolação era clara. Ezequias, ao ouvir os rumores, sabia que a mão do Senhor havia se movido com grande poder. O Senhor lutou por nós, murmurou, sentindo um renovado fervor em seu espírito. Assim, o plano de Deus começou a se desenrolar, revelando seu amor e fidelidade. O Egito e a Síria são meros instrumentos nas minhas mãos, murmurou Ezequias, como se Deus estivesse sussurrando em seu coração. A cidade estava prestes a viver uma nova era, e perguntas se levantavam sobre o que o Senhor imaginara para seu povo. O que mais o Senhor ainda tem preparado para nós, ó Israel? Ao inclinar-se na adoração, uma nova certeza surgia: a glória de Deus seria manifestada em toda a terra. Naquele momento, as palavras do profeta saíram da profecia e tornaram-se ato: e acontecerá que em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, eu serei adorado. Malaquias 1h14. O desfecho daquela batalha, que parecia impossível, ecoaria por gerações, sendo a revelação soberana de um Deus que não se esquece de seus pactos. E a história de Jerusalém cobrava vida com um novo sopro, mas a pergunta permanecia no ar: qual seria o próximo movimento de um Deus que traz à luz o que estava oculto? A revelação do seu plano apenas começava a se desenrolar. O que mais o Senhor realizaria em meio ao seu povo? Na alvorada de um novo dia, a cidade de Jerusalém pulsava com a vida e as promessas do Senhor. O eco da vitória ainda reverberava nas ruas, enquanto os cidadãos, agora revigorados pela presença divina, reuniam-se em celebração. Entre eles, Ezequias contemplava a cena com gratidão, sentindo o toque de Deus sobre a vida de seu povo. Ele sabia que essa era uma nova era, marcada pela intervenção do Altíssimo, mas também tinha plena consciência de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto isso, no palácio, o rei se dirigiu a seus conselheiros. Foi o poder de Deus que nos deu a vitória, mas quais serão as consequências disso? Precisamos nos preparar espiritualmente e unir nossos corações em oração, disse Ezequias, sua voz firme mas cheia de temor reverente. Se não tomarmos cuidado, poderemos cair em complacência e esquecer a fonte de nossa força. Os conselheiros acenaram em concordância, mas no fundo de suas mentes, o medo ainda persistia. Lembrando-se das palavras de Senaqueribe, que, por sua própria arrogância, havia desafiado a Deus, a inquietação crescia diante da eventualidade de um novo ataque. A sombra da Síria ainda pairava sobre eles, e mesmo com o exército derrotado, seus corações não estavam totalmente em paz. Naquela noite, enquanto todos descansavam, Ezequias se retirou para seu quarto, buscando a face do Senhor numa oração fervorosa. Ó Deus de Israel, livra-nos das pegadas de nosso inimigo. Expõe sua verdade, e faze brilhar tua luz sobre nós, para que não percamos o rumo. Que nós possamos sempre lembrar que nossa força está em ti, e não na força do braço humano. Ao terminar sua súplica, Ezequias inclinou a cabeça e viu uma visão que fez o coração tremer. Uma presença resplandecente pairou diante dele,
e uma voz como o trovão ecoou. Ezequias, não temas, eu sou o Senhor, que não deixa de cumprir suas promessas. Porém, que saibas que esta vitória traz consigo uma responsabilidade. O coração do meu povo deve permanecer próximo de mim, ou a falsa paz pode enganar muitos. As palavras do Senhor sussurravam poder e advertência ao mesmo tempo. Ezequias percebeu que a paz conquistada não era o fim da batalha, mas um teste para a fé do povo. Levanta o povo em oração, não permitas que o temor da Assíria te desvie. O que parece ser paz pode ser uma armadilha disfarçada se esquecermos de mim, completou a voz, enquanto a luz diminuía, deixando o rei em contemplação profunda. Ao amanhecer, Ezequias se levantou decidido a compartilhar a visão. O Senhor nos adverte, proclamou ele ao povo reunido. A vitória é nossa, mas devemos permanecer vigilantes e fervorosos em oração. Não permitamos que a confiança em nossa força nos leve ao erro, pois a falsa paz é a mais enganosa das armadilhas. As palavras de Ezequias ressoaram nos corações do povo. Um renovado desejo de buscá-lo em espírito e em verdade começou a brotar entre eles. Entretanto, ainda havia sombras à espreita, e enquanto novas alianças se formavam em torno de Jerusalém, os ventos da mudança sopravam de longe. A falsa segurança e o apelo das nações vizinhas começavam a seduzir os líderes e o coração do povo. Dessa forma, o Senhor, em sua soberania, preparava o coração de Ezequias e de Israel para desafios que se aproximavam, questionando-os sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com ele. Se este povo se desviar de mim, o que os aguarda? Ponderou Ezequias, enquanto orava pela sabedoria divina em momentos de incerteza. O que Deus ainda tem para revelar em meio a esse cenário de aparente estabilidade? Com o cerco já afastado, novos vetores de provação apenas começavam a se vislumbrar. A verdadeira batalha pela verdadeira paz estava prestes a iniciar, e Ezequias não podia ignorar os avisos dados nas sombras. O que mais ele sabia que o Senhor estava prestes a fazer em meio a ele e ao seu povo? No dia seguinte ao chamado à oração, a cidade de Jerusalém ressoava com fervor. Os moradores se reuniram no templo, onde havia um ar de expectativa. Ezequias, com o coração cheio de determinação, dirigiu-se ao altar do Senhor, cercado pelos sacerdotes. A atmosfera estava eletrificada pela busca de um encontro com o Altíssimo. Ora, irmãos e irmãs, unamo-nos em clamor. Que nossas vozes se elevem como incenso diante do Senhor! Exclamou Ezequias, levantando as mãos ao céu. Assim, o povo uniu-se em oração, cada um em espírito e verdade, reconhecendo a necessidade de dependência absoluta de Deus. O som das súplicas ecoou pelas paredes do templo, como se os próprios céus escutassem cada clamor. Enquanto o povo se entregava na devoção, uma nuvem se formou lentamente sobre o templo, e o Espírito Santo começou a mover-se entre eles. Um dos sacerdotes, conhecido por sua validade profética, começou a falar. Assim diz o Senhor, eu ouvirei a oração de meu povo, eu restaurarei as suas forças, mas não deixarei passar despercebido o coração dividido. A segurança que buscam nas alianças com outras nações os levará à desilusão. Essas palavras penetraram o coração de Ezequias e foram um eco do que o Senhor já lhe havia revelado. Ele se voltou para o povo e declarou, o Senhor nos fala para confiar somente nele. Não olhemos para as alianças das nações, pois elas se mostrarão vazias. Nossa esperança deve estar firmada na rocha de Israel. Enquanto Ezequias falava, um mensageiro, apressado e com o rosto pálido, chegou ao templo. Rei Ezequias! Veio uma mensagem de Damasco. O rei da Síria, um dos aliados da Síria, enviou um relatório de que está formando uma coalizão contra nós, ele busca enfraquecer a nossa posição. Anunciou o mensageiro. Um murmúrio de preocupação se espalhou pelo povo. Ezequias, no entanto, permaneceu firme. Não temais. O Senhor é nossa fortaleza. Que sejam os desafios e as ameaças, pois sabemos que é Deus quem peleja por nós. As palavras do rei trouxeram ânimo, mas dentro de seu coração havia uma inquietação. Ele sabia que a batalha não era apenas contra seu próximo inimigo, mas uma luta pela alma do povo. Naquela noite, Ezequias foi novamente ao seu quarto, eclodindo em fervorosa oração. Nesta ocasião, ele clamou por uma decisão clara. Ó Senhor, mostra-nos o caminho.
O que devemos fazer diante desta nova ameaça? É por ti que lutamos, é por ti que buscamos. E, como ave que se erguia entre as tempestades, uma nova visão apertou-se contra os olhos de Ezequias. Uma luz resplandecia, e uma voz imóvel e suave disse: Ezequias, eu não abandonei meu povo. Mas eles devem escolher os caminhos de retidão e depender de mim em toda a sua essência. Se desviarem seus olhares para alianças humanas, experimentarão a amargura da falsa paz. Diga ao povo que amaldiçoem a confiança em botas de carne. O dia seguinte dawned com um céu encoberto, e a mensagem do rei ressoou através dos portões de Jerusalém. Ezequias chamou o povo à ação: vamos orar e jejuar, afastando de nós a tentação do alívio fácil que os homens oferecem. Estamos firmes na fé, e em nossa busca genuína ao Senhor, Ele nos revelará seu plano. Mas em meio a essa determinação, uma sombra se delineou nas bordas de Jerusalém. Corações feridos e dúvidas começaram a ser semeados, enquanto as notícias de forças obscuras se amontoavam. O ritmo do desejo por segurança foi se tornando uma melodia enganosa que sussurrava promessas de conforto na aliança com Damasco. E assim, o povo de Israel se viu em um dilema. Poderiam ouvir o eco da advertência divina ou se perder no caminho sedutor da confiança humana. As vozes de Ezequias e dos agentes de Deus clamavam por fidelidade, mas o que eles fariam diante da pressão crescente das nações vizinhas? Ezequias, parando para contemplar o futuro, ponderou: o que acontecerá se nosso povo, em sua busca por paz, escolher o caminho da desobediência? As portas do conflito estavam entreabertas, e o destino de Israel pendia à beira do precipício. A pergunta emergia das profundezas de seu ser: qual seria o próximo passo no plano soberano de Deus para o seu povo? Assim, o vento soprava, carregando mensagens de alerta, e Ezequias sabia que a verdadeira batalha, aquela por um coração verdadeiramente devoto, estava apenas começando. O tempo traria respostas, mas a questão permanecia sobre a fidelidade de um povo em tempos voláteis. Naquele mesmo dia em que a nuvem escura da incerteza se abateu sobre Jerusalém, Ezequias se reuniu com os líderes e sacerdotes, convocando-os para um conselho no templo. Ele sabia que a situação era crítica, e que decisões sábias e espiritualmente alinhadas precisavam ser tomadas. Escutem, meus irmãos, começou ele, seu tom refletindo a gravidade do momento. As vozes do medo estão se levantando, e a confiança em alianças humanas começa a se infiltrar em nossos corações. Mas lembrem-se do que o Senhor já nos falou através de seus profetas, como Isaías, que disse: no sossego e na confiança será a vossa força. Isaías 30:15. Devemos nos voltar para Ele, a única fonte de nossa segurança. Os sacerdotes e líderes ouviram atentamente, alguns com lágrimas prestes a brotar de seus olhos, e outros olhando para o chão, aparentemente pesados pela pressão externa. Havia murmúrios de preocupações e ideias de buscar auxílio fora de Israel. Aqueles que desejavam uma solução rápida e fácil estavam começando a ser convencidos de que as alianças poderiam trazer paz. Não devemos olhar para os exércitos de homens que se reúnem contra nós, mas sim para o poder do nosso Deus, continuou Ezequias, levantando a voz em fervor. Recordemos o que o Senhor fez em nossos antepassados, como quando dividiu o mar para os filhos de Israel escaparem do Egito. Ele pode também fazer um caminho para nós agora. Mas, mesmo enquanto falava, um eco de inquietação se fez ouvindo no coração do rei. O clamor do Espírito ainda ressoava: diga ao meu povo que as alianças humanas não salvarão. Era uma luta que não se travava apenas entre homens, mas uma batalha espiritual contra as trevas que queriam desviar o coração de Israel. A reunião tornou-se um espaço de súplica fervorosa quando um dos líderes, um homem conhecido por sua sabedoria e temor ao Senhor, se levantou e exclamou: se o nosso Senhor é Deus, por que então devemos temer? Devemos jejuar e buscar a face do Senhor, pois Ele é o nosso socorro e nossa fortaleza. A ideia de um jejum coletivo foi acatada, e rapidamente, o clamor da cidade se intensificou. Jeremias, um dos profetas que havia varnado sobre as consequências da apostasia, chegou e se juntou ao ajuntamento. Ele falou, reforçando a necessidade de um coração restaurado. O Senhor nos chama a nos humilharmos diante dele, e ele ouvirá do céu e curará a nossa terra. 2 Crônicas 7:14, implorou, enquanto os presentes se prostravam em oração:
buscando arrependimento e orientação. Com a coleta de súplicas fervorosas se elevando ao céu, Ezequias sentiu a presença do Senhor se aproximando. Uma paz que excede todo entendimento começava a invadir seus pensamentos. A batalha parecia ainda distante, mas uma certeza crescia dentro dele: a dependência pública e corporativa do Senhor poderia mudar as circunstâncias. Entretanto, em meio a esse clamor, uma sombra ainda pairava sobre a cidade. Espiões de Damasco e Assíria observavam cada movimento, esperando o momento certo para atacar. Uma mensagem chegou ao rei naquela noite. Era um aviso de que os inimigos não estavam apenas esperando, mas armando-se, prontos para surpreender. O coração de Ezequias disparou ao ler as últimas palavras: o rei da Síria se aproxima. Ele busca por vocês como um leão que busca por presas. Na calada da noite, enquanto o povo se preparava para o dia do jejum, ele se recolheu em sua câmara. Diante do Senhor, ele trouxe suas preocupações. Ó Senhor, tu conheces a ameaça sobre nós. Como podemos enfrentar tais forças? O que tu requeres de nós? Nesse momento de profunda introspecção, uma nova revelação fluiu sobre ele. O próprio Deus, em sua soberania, estava permitindo essa pressão para purificar não apenas Jerusalém, mas para reafirmar a aliança com seu povo. E havia um entendimento: através da adversidade, eu trarei a salvação. Assim, na escuridão da noite, enquanto o inimigo se preparava para atacar, a luz da fidelidade a Deus começava a brilhar com mais intensidade. Ezequias levantou-se com um novo propósito, sabendo que a mão do Senhor estava sobre eles. Nós somos sua herança, e não seremos abandonados. E nas horas que se seguiram, a tensão crescia, pois era em meio à ameaça esmagadora que o plano redentor de Deus se revelaria com ainda mais clareza. Que respostas divinas estavam prestes a acontecer na noite escura da traição? O povo, em sua luta pela fidelidade, se preparava para desafios que poderiam mudar o curso da história de Israel. E a questão emergia, vibrante e vibrante: qual será a resposta do Senhor ao clamor do seu povo? Enquanto a noite avançava em seu silêncio perturbador, as torres da cidade de Jerusalém se erguiam como sentinelas, testemunhando uma agitação crescente nos corações de seus habitantes. Ezequias, reunido em oração, lutava contra o peso da responsabilidade que o cercava. As respostas do Senhor pareciam nubladas, mas a certeza de que a batalha pertencia a Deus começava a se enraizar em sua alma. Na manhã do jejum, o povo de Jerusalém se reuniu nas ruas, os rostos pálidos refletindo a ansiedade e a determinação. Havia um movimento de corpos e palavras, um clamor quase palpável, subindo até o céu. Mães, filhas, pais e filhos, todos clamavam por socorro em uníssono. A tristeza estava presente, mas também uma faísca de esperança. Eles entendiam que poderia ser um momento decisivo. Com o coração pulsando, Ezequias se levantou perante o povo. Ele se erguia, não como um rei temeroso, mas como um profeta ungido. Ó povo de Jerusalém, ele proclamou, sua voz ressoando pela multidão: escutem. O Senhor, nosso Deus, ouviu as nossas súplicas. Hoje, em jejum e oração, abrimos nosso coração ao altar da misericórdia. Nossas forças são limitadas, mas aquele que é poderoso se levanta em nosso auxílio. As palavras do rei trouxeram uma onda de fervor. As palmas se uniram, e o entusiasmo se espalhou como fogo em palha seca. Porém, no horizonte, os sinais da aproximação do exército assírio se tornavam cada vez mais visíveis. A poeira levantada pelos cavalos e as vozes de guerra ecoavam à distância, uma advertência do que vinha a seguir. No entanto, o Senhor continuava a falar ao coração do rei. Aquela manhã não seria apenas uma testificação da fé de Israel, mas um cumprimento da promessa feita ao seu povo em tempos antigos. Por meio de Isaías, ainda lembra do que foi dito: eis que eu envio um mensageiro diante de ti para preparar o caminho. Mateus 11:10. O Senhor levantaria um libertador, mas primeiro, havia necessidade da verdadeira dependência do seu povo. Enquanto isso, os espiões assírios, cientes do repouso da cidade, relataram a seus superiores. Eles sabiam que a fé de Israel poderia ser um obstáculo, e começaram a disseminar mensagens de desconfiança e um falso sentimento de segurança. Por que clamar a um Deus que não poderá salvá-los? O poder dos assírios é imbatível. Vocês estão prestes a ser conquistados.
Ezequias, ao ouvir essas provocações, foi tomado de uma coragem renovada. Ele enviou emissários a toda a cidade e convocou os líderes dos clãs. Amados irmãos, não cedam à voz do medo. O nosso Senhor é fiel, e Ele não abandonará aqueles que clamam a Ele nas suas aflições. Lembremos de como Ele usou Moisés, e como Ele fez com que as muralhas de Jericó caíssem diante da fé. O povo se uniu em expectativa, uma nuvem de esperança envolvia o ambiente. Aquela declaração de Ezequias não era apenas um chamado à fé, era um profundo ato de resistência espiritual contra a tirania do desespero. Mas a sombra dos assírios continuava a se aproximar, e uma mensagem chegou ao rei mais uma vez, uma intimidatória missiva de Senaqueribe, rei da Assíria: que mais poderá vos salvar? Não confieis no Senhor, pois ele não pode livrar-vos. E a resposta dentro do coração de Ezequias ecoou com determinação: Ah, Senhor, tu conheces a insolência deles, e a ousadia da sua afronta contra ti. Não deixarei que se levante a dúvida em seu povo. Tu és a nossa esperança. Abençoa-nos com a visão para agir sob a tua vontade. Naquela hora de fervor e fervente expectativa, Ezequias se voltou ainda mais para Deus, confiando que o Senhor revelaria o glorioso desfecho de sua história. E, assim, enquanto os tambores da guerra soavam, o Senhor, em seu infinito amor, preparava um milagre surpreendente, algo que ninguém esperava, nem mesmo os mais fiéis do povo. A cena estava pronta para um grande ato de Deus, um plano de salvação que mudaria o curso da história. Mas a pergunta permanecia no ar: qual seria a resposta do Senhor para as afrontas dos ímpios? Como ele se manifestaria no meio de tamanha adversidade? O tempo se esgotava, e a salvação de Israel estava prestes a se revelar nas profundezas da batalha espiritual. Enquanto a luz da manhã começava a se infiltrar através das muralhas de Jerusalém, um silêncio pesado cobria a cidade. As vozes que antes clamavam em fervor estavam agora em um manto de expectativa angustiada. Ezequias, após orar, sentia as pressões não só do exército assírio, mas da incredulidade que começava a crescer entre o povo. Ele buscou nos céus a confirmação de que a vitória era certa, mas ainda assim, a dúvida se cristalizava cada vez mais no coração dos seus súditos. Naquela manhã, o profeta Isaías aproximou-se de Ezequias, seu semblante sério refletindo a gravidade do momento. Rei Ezequias, ele disse com firmeza: o Senhor me enviou para te consolar e te trazer uma palavra de esperança. Não temas as ameaças de Senaqueribe, pois assim diz o Senhor: eu mesmo defenderei esta cidade para salvá-la. A mensagem cortante de proteção divina trouxe um sopro de vida ao coração do rei. Não era apenas uma palavra de consolo, mas a garantia de que o próprio Deus interviria na situação. Ezequias sentiu a força do Senhor preenchê-lo. A coragem irradiou dele, contagiante, e ele se dirigiu novamente aos habitantes da cidade. Ó filhos de Israel, fortalecei-vos. Não se deslumbrem por entre as palavras ameaçadoras. Temos um Deus que é fortaleza, um refúgio em tempos de angústia. Ele nos redimirá e nos protegerá. No entanto, os assírios não permaneceram em silêncio. O próprio Senaqueribe, ciente do aumento da fé israelita, enviou um emissário, um porta-voz aurido que representou o exército: Rei Ezequias, que é este Deus em quem confiais? Já não ouviram as nações que caíram diante de nós? Onde estão os deuses de Amate e de Arfad? Alguma vez um deus de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo das garras dos assírios? As palavras percutiram na mente do povo, uma semente de dúvida se plantando no solo fértil do medo. Ezequias, ao ouvir isso, se retirou para o templo, dobrando-se em oração. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins, tu sozinho és Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Escuta todas as palavras de Senaqueribe que tem enviado para afrontar o Deus vivente. Relembrando as obras passadas, Ezequias fez uma súplica fervorosa. Ele sabia que o Senhor já tinha provado ser fiel, e mais uma vez buscaria interceder pelo seu povo. Naquele mesmo dia, a resposta do Senhor chegou através de Isaías. Diz ao rei Ezequias: não temas, pois sou eu quem trarei este desafio à luz da verdade e desbaratarei este exército que se levanta contra ti. Porque a batalha não é tua, mas do Senhor.
Uma onda de reverência e alegria tomou conta do coração de Ezequias e dos que estavam com ele. Eles entendiam que, independente do que parecesse, a vitória já estava assegurada pela mão divina, e essa vitória não seria apenas sobre o exército físico, mas sobre os medos que assombravam o coração do povo. Ainda assim, a luta não estava terminada. No coração do rei pulsava a necessidade de resistência. A batalha espiritual não era só uma luta contra carne e sangue, mas contra os poderes da escuridão que se opunham ao plano divino. No entanto, no palácio assírio, a atmosfera estava pesada. Senaqueribe se via agitado, e, em reuniões com seus conselheiros, a preocupação crescia. Um clima de incerteza pairava no ar, enquanto a expectativa sobre a resposta de Jerusalém aumentava. O que os assírios não percebiam era que por trás de cada movimento humano, Deus estava tramando algo extraordinário. Assim, enquanto as paredes de Jerusalém permaneciam firmes, o Senhor estava prestes a revelar um plano soberano que desafiaria a lógica humana e mostraria a glória infinita de seu poder. O que mais ele poderia estar preparando para testemunho daqueles que dependem dele? O céu estava prestes a se abrir, e a resposta de Deus para as afrontas das nações seria um espetáculo que ecoaria por toda a história. O alvorecer chegou com um brilho ainda mais vibrante, mas uma tensão crescia nas ruas de Jerusalém. O coração de Ezequias pulsava forte, uma mistura de fé fervorosa e ansiedade. O relato da confissão sincera diante de Deus ressoava nas suas palavras: Ó Senhor, não nos abandone, pois somos teu povo e confiamos em ti. A cidade permanecia em vigilância, enquanto um murmúrio de preparação envolvia seu povo. As vozes de oração aumentavam a cada hora, ação que poderia mover a mão de Deus em favor deles. Enquanto os israelitas se reuniam em clamor, os porta-vozes assírios, ainda sob o jugo da incredulidade, continuavam a se reunir em seus campos. Os sussurros de dúvida soavam entre os soldados, e das palavras de Senaqueribe ecoavam os desafios. Vimos outros reinos ruírem diante de nós, por que esse Deus seria diferente? Qual é a força do Deus de Ezequias? As interrogações e ceticismo alimentavam a autoconfiança na carne, enquanto a realidade da batalha se aproximava. No templo, Ezequias não deixaria que o medo infiltrasse os corações de seus homens. Irmãos e irmãs, ele começou, a voz rebosando de convicção. Lembremo-nos de quem nós somos. Um povo escolhido, amado, e com promessas de nosso Senhor. As palavras fervorosas reuniram olhares e acenderam esperanças. Sentindo o poder da oração conjunta, ele levantou-se em adoração. Reunindo todos, Ezequias clamou por um gesto de fé, um jejum coletivo que mostrasse sua dependência de Deus. Hoje, impostamos nossos corações ao Senhor. Quem somos nós senão sem a sua assistência? A imagem do Deus que havia dividido as águas do Mar Vermelho e conduzido seu povo à liberdade flamejava na mente de cada um. Eles se dispunham com fervor para testemunhar o que Deus ainda se dispunha a fazer naqueles dias. E enquanto o dia avançava, a determinação de buscar a santidade e a presença do Senhor uniu a comunidade em oração fervorosa. As vozes se tornando um só clamor, como um eco que reverberava ao céu. Mas nas sombras, as forças assírias tratavam de preparar seus planos com astúcias malignas. Um dos conselheiros do rei Senaqueribe, um homem astuto e persuasivo, começou a semear sementes de desconfiança entre os guerreiros. Vocês acham que apenas clamor e súplica os salvarão? Sejam homens. Preparem suas armas, e ataquem. Esse Deus não pode libertá-los. Então o que espera? Com o passar das horas, Ezequias e o povo estavam eretos em intercessão, mas a situação foi logo testada. Mensageiros, diretos e impertinentes, trouxeram novas ameaças de seus inimigos. Que, pois, vos salvará seu Deus? Para cada dúvida que ecoava nos corações dos soldados assírios, havia orações vivas subindo ao céu. Os temores e a fúria se chocavam como as ondas de um mar bravio, mas uma luz clara e invencível permaneceu em Jerusalém. Não temam, proclamou Ezequias novamente, guiado por uma unção divina. O Senhor já disse, a batalha não é vossa, mas é minha. E aquele eco de glória atraiu a vontade de Deus. Enquanto eles clamavam, novas correntezas de fé e esperança se levantavam com cada clamor. Então, em um momento inesperado, enquanto todos se voltavam em oração, o Senhor enviou uma mensagem através do profeta Isaías.
Ele se fez ao lado de Ezequias e declarou com firmeza: Assim diz o Senhor: O exército que se levanta contra ti, eu o desbaratarei. Em um só dia, muitos cairão, e meu nome será glorificado. Essas palavras penetraram o coração dos líderes e sacerdotes como um raio de luz nas trevas. Ezequias sentiu a força do cumprimento que se aproximava e, em resposta, um fervor renovado tomou conta do povo. O clamor se intensificou, e as manifestas promessas de Deus aguçaram o espírito de cada um. Mas a batalha não era apenas contra carne e sangue, e Ezequias sabia que havia uma luta espiritual travada através da confiança em alianças. As nações circunvizinhas estavam à espreita, tentando subverter a fé do povo. O inimigo atuava como uma sombra, e o espírito de dúvida tentava penetrar até os corações mais fiéis. Assim, enquanto Ezequias buscava por direção, ele sentiu a urgência de outra revelação. Voltou a orar, buscando a íntima conexão com o céu. Qual seria, afinal, o plano soberano de Deus? O que mais ele estava prestes a revelar, mas a resposta estava já em movimento. Pois, naquele mesmo instante, enquanto as súplicas subiam e os corações se uniam em adoração, a mão invisível do Senhor começou a se mover, preparando a cidade e seu povo para um ato singular. Sombras trevosas e desafios se aproximavam, e o destino de Jerusalém se equilibrava na balança da intercessão, pronto para revelar o propósito glorioso de Deus que abarcaria toda a história. Como seria essa manifestação divina? O que mais o Senhor estava prestes a fazer para testemunhar sua soberania diante de inimigos rebeldes e de um povo ansioso? A expectativa crescia entre os moradores de Jerusalém, cientes de que em um breve instante, a história se tornaria uma revelação do poder de Deus diante do mundo inteiro. Os céus aguardavam para se abrir, e o Senhor preparava um desfile de sua glória que ecoaria em toda a terra.